Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. Segundo um relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado agora em 2022, 7 em cada 10 pessoas com deficiência estavam sem emprego. De acordo com esse levantamento, o Brasil tinha 17,2 milhões de pessoas com alguma deficiência no período, o que representa 8,4% da população. E foi para incluir e conectar empresas e profissionais que nasceu a Semeares, pelas mãos da Letícia Francisco, que está comigo hoje aqui no estúdio. A Letícia é formada em pedagogia e ela atua há mais de 20 anos no magistério e também como intérprete de Libras para empresas. E tem mais um segredinho aí também que ela vai nos contar depois, que ela participou de um concurso aqui no Rio Grande do Sul e ela fez Libras durante todo o concurso, mas isso ela vai contar pra gente depois. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Letícia. É um prazer te receber aqui, ainda mais para falar sobre um tema tão importante como esse. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu digo que não é nem só um plano de voo, mas é alçando voos. Estando aqui com vocês é uma grande oportunidade de estar falando sobre o meu propósito de vida, principalmente impactando muitas vidas e mudando muitas famílias através daquilo que a gente está semeando aí gradativamente. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade, porque a gente precisa de várias redes nos apoiando, principalmente falando sobre inclusão e acessibilidade, que é um tema muito forte, super importante. Hoje é um dos 3 pilares mais importantes que a gente vê dentro das organizações e principalmente também dentro dos grandes projetos que a gente precisa em termos sociais. Então, fico aqui muito grata pela oportunidade de estar aqui falando, porque vocês realmente estão nos ajudando. Que coisa boa, gente! Já abriu o plano de voo com isso. É porque o Sebrae tem um olhar muito carinhoso e atento para o empreendedorismo e eu posso dizer que sou muito feliz em poder ter a honra e o privilégio de pilotar o plano de voo. Gente, como eu comentei antes, a Semeares é uma HR Tech, as techs que a gente ouve tanto, né? Então, Food Tech quando é de comida. Aqui estamos falando do famoso recursos humanos ou recursos de gente, né? Um montão de nomes que a gente está atualizando como a língua e como o ser humano. E ela é focada na seleção e contratação de pessoas com deficiência junto ao mercado empregador. Letícia, eu queria que tu contasse pra gente, já nesse início de conversa, como que nasce a tua empresa? Que dor é essa que você percebeu que estava aí e que tu se propõe a ajudar? Bom, a Semeares, na verdade, está em ação desde 2019, que foi aonde surgiu a ideia, porém, nós nascemos em 2020, inclusive agora dia 27 de abril, nós estamos comemorando 3 anos. Parabéns! Muito obrigada. Não é fácil, né, Letícia? Não é fácil. O empreendedorismo não é fácil, ainda mais para uma pessoa que é professora, caiu de paraquedas no empreendedorismo. E eu acredito é só porque realmente existe muito propósito e eu consegui de descobrir o meu propósito de vida. Eu acho que isso é uma das grandes graças que eu agradeço todos os dias a Deus, porque tem muita gente que busca qual é meu propósito de vida, o que eu tô fazendo nesse plano. E eu tive essa oportunidade de descoberta em 2019 e são sinais, através de um processo que eu acabei participando de um treinamento de Enneagrama. Tu dava aula? Eu trabalhei mais de 20 anos no magistério como professora e trabalhei 8 anos em iniciativa privada. Então, foram duas práticas que eu tive. Nunca abandonei a sala de aula, porque para mim isso é muito forte. Porém, como eu disse antes, acabei passando por um treinamento, que é o Enneagrama. E eu tive ali um storytelling da minha vida, que são sinais que Deus me mandava. Eu acredito assim, eu vou falar como se fosse... Eu acredito em Deus, então a minha fé é muito forte em cima disso. Então, eu acredito que eram sinais que Deus me mandava e eu não conseguia perceber.
como sempre, você tem os sinais. É só você se perceber. E aí tem a descrição do porquê que você tá aqui, qual é o que você veio agregar na sociedade, porque você veio para ajudar muitas pessoas, isso é certo, né? A gente não veio por nada. E aí eu percebi, e eu consegui juntar a minha formação com todas as minhas experiências que eu tive profissionalmente falando, e mais o meu propósito de vida, e aí surgiu a Semeares. Só que a Semeares as pessoas me perguntam, né? Tá, tu é uma pessoa com deficiência, porque isso é uma das grandes lutas que a gente enxerga pessoas com deficiência à frente de serviços para pessoas com deficiência. E até pouco tempo atrás eu não falava muito, eu fazia meu trabalho, ia desbravando muitas coisas, mas eu não me empoderava, diria assim, sabe? Dizendo, olha, não, é isso mesmo meu propósito. Até que uma pessoa com deficiência me disse, nós já estamos há muitos anos lutando por um espaço, nós já estamos há muitos anos tentando nossa vez de nos posicionarmos, de falarmos, já conquistamos muita coisa, mas nós temos muito mais ainda para conquistar. E quando a gente fala de inclusão, a gente tem que entender que pessoas sem deficiência precisam estar junto com a gente para levantar a nossa bandeira. E aí essa pessoa me disse, você é uma porta-voz e uma porta-bandeira da inclusão e acessibilidade. E eu acho que ali caiu a minha ficha. De entender qual é o meu papel diante do meu propósito. E eu acredito que sim, eu hoje sou, e afirmo com toda a segurança do mundo, que eu sou porta-voz e porta-bandeira da sociedade, da pessoa com deficiência, da comunidade, das famílias, para dizer para as pessoas, nos permita falar, mas também me dê oportunidade para te apresentar o João, o Pedro, o Paulo, que são pessoas com deficiência e que eles precisam ter espaço, voz, protagonismo, porque eles têm habilidades e competências. E a gente percebe ao longo da história que muitas pessoas sem deficiência só dão ouvido para pessoas sem deficiência. Sim. Então, é o meu momento de falar, é o meu momento de desbravar aí uma terra para dar espaço para que eles tenham espaço e que eles sejam valorizados da maneira digna que eles merecem, que é o que está hoje na nossa Constituição, porém a gente não pratica. Não pratica. A Libras na tua vida entrou como? E ajudou nessa tua identificação de que tu podia unir o teu propósito, onde teu coração bate, com pagamento de contas, com empreendedorismo, com boletos pagos? Porque, afinal de contas, a gente empreende para pagar boleto também. Excelente pergunta. Então, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas sou neta de uma pessoa que adquiriu a deficiência. O meu vô adquiriu a cegueira por causa de glaucoma. Ele morava no interior, então, no interior do interior do interior, vamos dizer assim. E adquirindo a cegueira, eu nasci, eu já conheci ele como uma pessoa cega, né? E, naturalmente, eu acho que aí vem muito do que você sente internamente. E eu tenho muito altruísmo enraizado nas minhas habilidades, competências, dom, seja lá que palavra as pessoas queiram definir. Mas eu chegava perto do meu avô, eu tinha meus 5, 6 anos, e eu me descrevia para ele. Eu fazia a minha autodescrição. E até se tu me permite, eu gostaria muito de fazer a minha autodescrição. Por favor. Porque vai que nós temos pessoas cegas que adquiriram a cegueira e para que eles conheçam um pouquinho, né? Nossa, estamos com uma super especialista aqui no tema. Eu vou prestar bem atenção. Eu faço audiodescrição em alguns podcasts e eu vou aprender aqui, ver se eu tô fazendo correto. Professora Letícia, depois vai ver se eu tô fazendo correto. Na verdade, nós temos aí um procedimento de autodescrição padrão que a gente fala, que é pra gente poder fazer em entre 7 a 10 segundos, inicialmente, antes de qualquer coisa que a gente vá fazer, para se conectar. E principalmente porque as pessoas que são cegas, nós não precisávamos falar que, não, agora é a Alexandra que tá falando, agora é a Letícia que tá falando, agora é a Alexandra. Quando eu faço a minha autodescrição inicial, a pessoa já escutou a minha voz, já conectou ao cérebro dela e ela, toda vez que ela escutar a tua voz, ela já vai saber, é a Alexandra que tá falando. Não, agora é a Letícia. Então, não necessariamente precisa. E isso também não serve para todas as pessoas cegas, deixando aqui bem claro, né? Porque tem pessoas que nasceram cegas, então a autodescrição, a audiodescrição não faz muito sentido para eles, mas tem pessoas que faz muito sentido. Então, quem adquiriu a cegueira, saber das cores, saber
comprimentos, larguras, como é que é o espaço. Isso faz todo sentido para eles. Então, a gente tem que lembrar que se o ambiente é para todos, a gente pode fazer para alguns e não deixar de fazer para os outros, né? Então, a gente faz para todo mundo. Então, se é que me permitem, minha autodescrição, eu sou Letícia Francisco, eu sou mulher de pele branca, cabelo preto na altura dos ombros, olhos verdes, nariz mediano, segundo a minha filha diz que é grande. Eu tenho uma boca com um sorriso largo, estou usando uma blusa branca, um casaco preto, calça preta e um tênis branco. Tô num estúdio lindo, com muitas cores, apesar de que ser um estúdio de gravação, ele tem a predominância da cor cinza, mas o espaço aqui, a energia é de só positiva e eu acredito que é isso que a gente vai passar através da nossa fala para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, eu também. Então, posso me autodescrever? Deve. Então, tá bom. Então, gente, eu sou a Alexandra, eu sou uma jornalista, eu comando aqui o Plano de Voo, que é o podcast do Sebrae. Toda semana eu recebo algumas pessoas para entrevistar e ouvir as histórias. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, o cabelo abaixo do ombro já. Há 20 anos eu só tinha cabelo curto, tá? Então, assim, quem me conhece de outros momentos, ele não pode ter cabelo comprido. É sim, estou de cabelo comprido. Eu tenho o nariz bem grande. Eu tenho uma boca bem grande, com um sorrisão. Eu estou vestindo uma blusa marrom com flores azuis, uma calça preta. E estou usando um tênis All-Star branco. E estou no mesmo estúdio que a Letícia. E agora eu vou querer saber qual a nota que eu ganhei da Prof. Letícia na minha autodescrição. Nota 10. Aê! Muito obrigada, Letícia. Acho que isso é aprendizado para todos nós. E acho que a gente aprende muito treinando, né? Importante. Na verdade, a autodescrição, eu sempre comento com as pessoas que você tá sempre em busca do seu autoconhecimento, autorrealização, autodesenvolvimento, tudo alto. E quando a gente fala sobre autodescrição, tem muita gente que não consegue fazer sua autodescrição. Então, é a maneira como você se enxerga. Eu já vi pessoas de pele branca se descrevendo como uma pessoa de pele negra, preta. E aí você... Tá, mas ela tá fazendo errado. Não, ela não tá fazendo errado. É a maneira como ela se enxerga. Alguma coisa por trás daquilo ali tem. E aí, se tu for questionar, e eu fui questionar essa pessoa, porque eu disse, eu quero entender, né? Eu sou muito curiosa. E a pessoa disse, não, é que o meu pai tem origem negra. E eu gosto de trazer as minhas origens na minha descrição. Então, assim, quando a pessoa tá se fazendo a sua autodescrição, a gente tem que respeitar ela, porque é a maneira como ela se enxerga. Quando eu tenho um profissional audiodescritor, aí sim, é um profissional descrevendo o espaço, o ambiente, descrevendo os palestrantes, descrevendo o cenário, descrevendo o que está acontecendo. E aí é na visão do audiodescritor, que é a mesma visão de uma pessoa vidente, enfim, né? Mas a autodescrição a gente respeita muito, porque é a maneira como a pessoa se enxerga. Gente, uma aula, né? Começamos hoje. A Letícia veio aqui para falar sobre a empresa dela, né? Que carinhosamente é chamada de... É um Tinder profissional, tá, gente? Vocês aí que estão acostumadinhos, né? Aos aplicativos de relacionamento. Olha aqui que interessante isso. Mas a Letícia já também está trazendo aqui um ensinamento que é super importante. E que a gente precisa, tem obrigação, né? Não é uma questão de ser legal, né, Letícia? Acho que é importante, é uma questão de obrigação de todos nós incluirmos as pessoas. E como a gente fala muito, eu fiz um juramento, né? Na minha formação, desde o magistério, na pedagogia, nas minhas algumas faculdades que eu acabei fazendo, e a gente faz um juramento, que é o não reter conhecimento. A gente tem que passar o conhecimento, né? E eu acho que isso acaba multiplicando cada vez mais. A nossa sociedade, em relação à inclusão e à acessibilidade, nós não somos preparados para isso. A gente não fala sobre isso nas escolas, não existem disciplinas que falam sobre isso, não... Existem alguns professores, e aí eu digo alguns professores diferenciados, que realmente têm isso, ou por ter um filho com deficiência, ou por ter um parente com deficiência, ou até mesmo por ser uma pessoa, e aí eu vou dizer, muito parecida com a Letícia, que tem a questão da paixão pela inclusão e acessibilidade, e acaba levando isso para dentro da sala de aula de alguma maneira mais não tão pontual, mas uma coisa assim superficial, mas faz. Mas o que eu digo é que a nossa sociedade não é preparada para inclusão e acessibilidade. Então,
É um trabalho, não só me retratando, falando das Semeares, como a gente sempre fala, nosso chavão de chamada, para que as pessoas entendam. Nós somos o Tinder da empregabilidade das pessoas com deficiência. Essa é a frase que nos define. A gente faz o match entre a comunidade PCD e o mercado empregador, através de um recrutamento às cegas, evidenciando as habilidades e competências da pessoa com deficiência, não evidenciando a característica. A empresa fica sabendo da característica depois do terceiro like. Até então ele não fica sabendo. Por quê? Porque a gente quer mostrar o valor do ser humano e não o valor da cadeira de roda que ele anda, a cor da bengala, se a pessoa usa ou não usa óculos, enfim. A gente quer mostrar as habilidades e competências. E aí, voltando um pouquinho, Alexandra, da onde surgiu tudo isso dentro da minha vida, que tu me perguntou antes a questão das libras, eu acabei tendo contato com meu avô. Eu tinha essa questão de fazer a minha autodescrição para ele, mas nunca ninguém me ensinou. Eu servia ele na hora de comida, almoço, janta, quando eu tinha contato, porque era distante, então a gente via não seguidamente, então era raro que a gente se via. Mas quando eu via, eu queria servir, eu queria ajudar, E eu servia ele, eu não sabia, mas eu servia ele da maneira correta de servir uma pessoa cega. Tava em ti. Tava em mim. Depois passou o tempo, meu avô veio a falecer. E aí eu tive um colega, minha mãe dava aula numa escola. A minha mãe já sabia. Daí já vem de raiz o lado pedagógico, né? A minha mãe já sabia que eu ia ter um colega surdo. E eu não sabia, enfim, ele entrou na minha turma e eu levei um susto. Um rapaz que era 4 ou 5 anos mais velho que nós, da turma inteira. Ele acabou sentando do meu lado e aquilo pra mim me chocou de um jeito que eu digo, meu Deus do céu. E eu falei pra minha mãe, o que eu faço? O que te chocou? Chocou de ter um surdo do teu lado? Não, a maneira como ele se comunicou. Surdo não é mudo. Começa por aí. Então, caindo mitos. Exato. E então ele acabou fazendo vozes, por exemplo, sabe aquela coisa? Pra se comunicar. E eu levei um susto. E aí eu fui pra casa e eu dizia, mãe, tô assustada. Enfim, criança. Eu era uma criança, eu tinha 8, 9 anos. E eu lembro da minha mãe. Eu sempre digo que ela é uma das minhas grandes inspirações dentro de sala de aula. Entender o outro, o olhar empático. Empatia não é um dom. Empatia é um treino diário. Então, a minha mãe foi a primeira pessoa que me disse, olha, as pessoas não são iguais. Pensa como que era o vô, agora esse teu colega, ele é surdo. A gente tem que ajudar, a gente tem que acolher, a gente tem que... E eu voltei para a sala de aula disposta a querer ajudar. E aí, eu acabei ajudando ele durante aquele ano. Na sequência, ele acabou saindo daquela escola, foi para uma escola especial, que eu digo, o Ellen Keller, é uma escola para surdos. E aí, eu perdi o contato com ele. Isso eu tinha meus 9, 10 aninhos. E aí... sem contato, mas nunca mais vi. Não se fala, né, também sobre o assunto. Exato. E nem na sala de aula, nada disso. As invisibilidades. Exatamente. E aí, quando eu tava com meus 24 anos, eu acabei participando, que tu falou antes, do concurso. Ai, ela vai contar, porque eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, gente, eu adorei essa história aqui, hein? Então, em 2024, eu acabei participando, 2004, eu acabei participando, e eu tava com 24 anos, eu acabei participando da escolha da rainha da Festa da Uva, de Caxias do Sul. Sonho de toda a família caxiense, né? Que tem uma filha, participar do concurso, não é verdade isso? Eu sempre digo que no Brasil, toda menina, quando nasce, ela quer ser Miss, modelo, né? Em Caxias, especificamente, as meninas nascem e... assim, a família já diz, nasceu uma candidata à rainha da Festa da Uva. Então, olha que forte é a conexão, né? Com é muito forte. É uma cultura, né? É uma cultura, é uma história, enfim. E naquele ano, eu acabei, durante todo o processo, nós temos aí um preparo de 3 a 4 meses. E no último mês do nosso preparo, eu sonhei, veja só como é que foi o negócio, eu sonhei que eu estava fazendo libras no dia da minha apresentação, no dia do concurso. E eu estava oralizando e sinalizando ao mesmo tempo. Por quê? Porque aquele meu colega de 8, 9 aninhos estava em casa e ele conseguiu ver pela primeira vez, isso não foi tudo num sonho, tá? Ele conseguiu ver pela primeira vez o que uma candidata dizia naquele dia. E porque naquela época a Festa da Uva era transmitida na televisão, então todo mundo assistia, mesmo não indo presencial, as pessoas conseguiam acompanhar. Eu acabei indo na Universidade de Caxias do Sul, onde eu sabia que tinha o curso de extensão de Libras.
Bati na porta do reitor, antigo reitor, o Rui Pauletti, que já é falecido. Bati na porta dele e eu disse, olha, eu preciso falar com o senhor. E ele disse, eu tô com a agenda cheia. Eu fiquei sentada no sofá esperando ele. Tem problema, eu tô com tempo, Eu tenho reitor. tempo. Eu tenho tempo. E ali, gente, eu acabei esperando, contei pra ele sobre a minha vontade, na verdade, desse sonho. E ele disse, se foi um sonho, nós vamos realizar. E aí ele acabou me direcionando pro curso de extensão. Acabei conhecendo a coordenadora na época. A coordenadora me ensinou toda a minha frase de apresentação. Em 20 minutos, eu aprendi a sinalizar toda a minha frase. E eu não Uau. contei nada pra ninguém. Acabei quebrando um protocolo da própria Festa da Uva. Nunca tinha acontecido isso. Nunca, foi a primeira vez. Acabei quebrando um protocolo da Festa da Uva porque a candidata, ela chega com o microfone já pra falar. E eu disse que eu não poderia segurar o microfone porque eu ia fazer um negócio e eu não queria dizer o que era. E eu acabei, aí alguém teve que segurar pra mim. Então aquilo realmente acabou quebrando um protocolo. O que eu fiquei mais feliz e hoje eu posso dizer isso com mais maturidade. Na época, eu tive um propósito, que era me conectar com aquele meu colega. Mas eu não entendi que, às vezes, a gente tem muito medo, e é o que eu falo muito nas minhas palestras. Às vezes a gente tem medo de fazer algo e ser criticado pela sociedade. Às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão ficar falando. Às vezes a gente tem medo de como é que vai ser julgado isso. E às vezes a gente não se dá conta que pelo medo a gente não faz as coisas. E pelo medo a gente acaba não dando oportunidade para a sociedade, para ter algumas portas abertas. Com a minha participação naquele ano, dali para frente, a Festa da Uva começou a colocar intérprete de Libras nos desfiles, intérprete de Libras nos concursos, nas escolhas da rainha. Os surdos começaram a participar do curso alegórico, que eles não tinham oportunidade, eles começaram a ter oportunidade. Que coisa Teve linda carro. isso. Só que isso tu não percebe na hora. Hoje, eu digo que, dentro da história da Festa da Uva, a Letícia foi um marco. Não há dúvidas, Um marco Letícia. para a comunidade surda. Tu trouxe pelo menos a discussão. Exato. Na verdade, a visibilidade. A visibilidade, A isso visibilidade deles. E aí é que eu vejo a conexão com aquela fala dessa pessoa com deficiência que me disse que eu sou porta-voz e porta-bandeira. É justamente isso. mesmo. Como que foi a repercussão na época, Letícia? Lá, falaram, meu Deus, maluca, gente, o que ela tá fazendo? Que maluca é essa? Ou como é que foi? Então, na época foi muito legal porque a rádio, imprensa, as pessoas que estavam em volta, né? Eu falando da mídia como um todo, deixaram muito claro que a comunicação total estava sendo difundida dali pra frente. Marcou isso. Depois teve uma semana aí que eu acabei participando de entrevista, me questionando. Mas assim, eu não era intérprete de Libras, né? Eu fiz uma ação e prontamente a universidade depois me deu de presente o curso de Libras. Olha só a importância de ter esse reitor que te ouviu, de te incentivar, né? E aí eu acabei fazendo o curso. E pra minha surpresa, eu lembro até hoje, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, o meu professor era o meu colega na sala. Não acredito nessa história, Letícia. Tu Ele ainda tem contato com ele? Tenho contato com ele. Que história incrível. Como esse cara é importante na tua vida de empreendedora hoje, né? Então, eu digo que depois dali pra frente, tem algumas coisas que a gente fala. Eu fiz depois o meu TCC na minha segunda graduação. Eu fiz pedagogia empresarial. E aí o meu foco era na área organizacional na época. A lei de cotas fazia o quê? Uns 5, 6 anos que tinha. E eu tive um professor que me disse, olha, vai e faz pedagogia empresarial dentro desse viés, enfim. Eu acabei fazendo. Eu desenvolvi a defesa do meu TCC de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Porém, eu acredito muito, Alexandra, que a gente não tem maturidade. Às vezes, tu não tem maturidade suficiente para ter força para encarar uma sociedade. E se tu parar para pensar, eu não tinha essa força que a sociedade precisava para mim poder estacar a bandeira e dizer, olha, aqui tem que existir a inclusão. Como eu me deparei com algumas coisas na sociedade, eu acabei me decepcionando, engavetei esse projeto e lá ele ficou. O que eu não estava observando na época e nem parei para pensar sobre isso,
é que toda vez que eu entrava numa sala de aula, eu tinha um aluno com deficiência. Toda vez que eu tinha que pegar um ônibus para vir para Porto Alegre, porque que eu sou de Caxias, eu sentava e dizia, agora eu vou dormir 2 horas. Mentira! Eu olhava pro lado, tinha um surdo ali do lado. E quando eu via, eu ficava 2 horas, era conversando em Libras. Aí eu ia atravessar a rua, era uma pessoa cega me pedindo ajuda. Então, assim, são sinais que eu só fui me dar conta em 2019. Eu trabalhei em outras empresas, 8 anos de iniciativa privada, e dava sempre a coincidência. Pessoas com deficiência me procuravam, sabe? A conexão era muito forte. E é até hoje. Familiares de pessoas... Atrai. São sinais que eu não me dava conta. E em 2019, eu participei desse programa de Enneagrama, que eu super indico para todo mundo. Olha a dica, gente, empreendedores e empreendedoras. É fantástico. E depois, eu fiz o SW da Techstar, o Startup Weekend, que eu não sabia também, foi uma amiga minha, que disse assim, tu tem que participar, Vertical Woman, 120 mulheres, e tem uma que desistiu. Então, sobrou um ingresso. Era o teu. E aí eu disse, tá bom, então eu vou nesse negócio. Eu fui, participei e nós ficamos em primeiro lugar. Então, o nosso projeto na época era adaptar os estabelecimentos de turismo, vamos botar assim, porque eu defendo muito a acessibilidade turística. Hoje, né, eu levanto muito essa bandeira. Dentro da Semeares, a gente tem um projeto só voltado para isso. E aonde a gente mostra, daí era a nossa defesa, né, acessibilidade e inclusão dentro das organizações. Porém, quando eu descobri o mundo startupeiro, eu desengavetei. Tem um olho brilhando aqui, vocês não estão vendo, eu tô tendo esse privilégio de ver o olhinho e um sorriso, gente. Quando ela fala em startup... É isso aí. Aí eu descobri um mundo que eu não conhecia. Mas hoje eu fui mordida pelo mosquito startupeiro. Eu não consigo mais sair. É um vício. E é um vício que impacta e muda vidas. Quando eu percebi que eu poderia desengavetar o meu projeto e que eu poderia tornar ele uma startup, primeiro eu já me vi, todo mundo já sempre me dizia que eu sempre fui meio louca, né? Então, fazer o quê? O empreendedorismo é muito disso. O empreendedor, ele tem que ter essa coisa arrojada, sem medo, enfrentar, enfim, e testar. Principalmente isso, testar. E eu digo que mais louco que eu foi o meu sócio, que acreditou. Tu tens um sócio? Eu tenho um co-founder que ele acreditou no meu negócio e ele me disse, não, tu vai entrar para dentro do nosso grupo. Então, é o Grupo Altec, né? Eles têm dentro do Grupo Altec, tem a Altec Lab. E nós somos uma das startups que está dentro de todo esse leque deles. Eu diria assim, é uma espécie de uma incubadora, porém, no nosso caso, eles já entraram como sócios. Então, ele é meu co-founder. E eu digo que mais louco que eu, é ele. É ele que acreditou no meu negócio. Um negócio que eu ainda não tinha plataforma, eu tinha só a ideia. E no fim das contas, com o start deles ali, a gente acabou já começando a desenhar a plataforma. Então, no primeiro ano, Alexandra, a Semeares não dizia que ela era um RH. Nós dizíamos que nós estávamos semeando relacionamento humano de impacto social. E aí nós estávamos nos especializando em transformar os eventos acessíveis, tanto online quanto presencial, porém mais foco no online em função da pandemia. E aí nós acabamos hoje, nós já somos referência em Gramado, nós fizemos acessibilidade na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, já fizemos com pequenas ações muito mais humanísticas, eu digo assim sempre. Por quê? Porque é um processo gradativo. A sociedade não está preparada. Se eu disser e chegar numa empresa ou num qualquer lugar e disser assim, ó, tem que quebrar essa parede, tem que fazer não sei o que, pronto. Os empresários, muito trabalho, muito custo. Mas não é, eles se uriçam que nem gato e mandam assim, ó, sai daqui. Essa consultoria não é boa. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? É mudar o mindset das pessoas. E para mudar o mindset tem que ser uma coisa gradativa, não é da noite pro dia. Não é... Construir cultura, né, Letícia? Acho que é importante falar sobre isso. E cultura não se constrói... Acordei e tenho a cultura, né? Exatamente. Então, é uma mudança cultural. Então, a Semeares, aonde ela passa, além de dar o match entre a comunidade PCD e o mercado empregador,
a gente acaba também instigando, né, uma mudança cultural, seja em eventos, estabelecimentos. Nós queremos muito trabalhar a questão do turismo, a acessibilidade turística. Fundamental. Porque uma das coisas que a gente já percebeu, né, Alexandra? E eu estudo muito. Eu sou uma pessoa que eu me dedico, assim... não é full time, eu digo que é full time ao cubo, né? Para o nosso negócio. Mas eu acredito muito, eu sou da área da educação. A educação nos ajuda, sim. Mas, infelizmente, eu enxergo que a educação, nessa mudança cultural, ela vai ser mais lenta. E aonde eu consigo fazer uma mudança cultural mais rápida, acelerada, é no turismo. O turismo acompanha tudo que está acontecendo em tempo real. Então, a Semeares, ela está preparada para ajudar o turismo. Nós temos um projeto muito lindo que está vindo por aí. Spoiler, gente, adoro! De acessibilidade turística. E a Semeares hoje, né, eu tenho então esse meu sócio, né, que é o co-founder do Grupo Altec. Eu já tive meu primeiro aporte de investimento anjo, também lá em 2020, que é da We4U, que é uma das maiores empresas de RH de Santa Catarina. Então, eles entenderam que aquilo que nós somos especializados dá mais segurança para eles nos indicar para os clientes deles, sabendo que nós vamos ser mais assertivos na contratação do PCD, olhando para o PCD, olhando para a organização, que é diferente de um recrutamento, né, de captação online, enfim, o nosso trabalho ele vai um pouquinho mais além, eu digo que ele é um pouquinho mais profundo, né, ele vai... E agora, por último, nós temos o grupo da Leonora Ventures, que entrou dentro da nossa sociedade, que vem aí nos ajudar, então, na nossa aceleração nesse processo de captação, no processo de se posicionar, no processo de entender... Mais business. Exato, o negócio. É bem isso mesmo. Porque eu acho que é uma coisa super característica, né, de empreendedores e empreendedoras, quando a gente abre um negócio muito apaixonada pelo tema, a gente fica tão preocupado com o produto, o serviço, e às vezes a gente esquece de olhar para o negócio, porque ele precisa ser sustentável, né? Então, a gente fica tão preocupado no desenvolvimento e esquece o negócio. Eu venho da área de comunicação, né? Sou jornalista, formada na Federal de Santa Maria. Tu vens da educação. Você teve alguma cadeira de empreendedorismo? Não. Estamos rindo porque é uma realidade, né? Então, acho que essas coisas, elas são importantes falar para as empreendedoras que estão nos ouvindo, que... Falávamos aqui nos bastidores, né, Letícia? Empreender é algo solitário, muitas vezes, e para as mulheres, muito mais. Então, mulheres que estão nos ouvindo, estamos em 2 mulheres empreendedoras aqui, em áreas completamente distintas, realidades diferentes, com a mesma dor. Eu vou dizer que é uma das buscas constantes também. Isso é uma outra questão que eu também abordo nas minhas palestras, que é a questão do reconhecimento, né? Todo mundo nasce e busca o reconhecimento em alguém. Então, se as pessoas pararem para pensar, se você pensar aí numa criança que você tem na sua família, ou você lembrar de um filho, enfim, quando era pequenininho, quando ele começou a caminhar, ou começou a dar os primeiros passinhos, a primeira coisa que ele busca é o sorriso do pai ou da mãe ou de quem está perto, e isso significa reconhecimento. Você me reconhece que eu estou fazendo correto, você me reconhece que eu estou fazendo, né, dando os passinhos corretos. O ser humano já nasceu buscando reconhecimento. O que o ser humano não sabe é se auto-reconhecer. Então, eu acredito muito aí, mais uma dica, gente, Dale Carnegie, leem Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e tem treinamento sobre isso. Foi aonde eu aprendi a me auto-reconhecer, me valorizar. E realmente tentar entender que o empreendedorismo é uma carreira solo, né? Você tem que reconhecer todo mundo que está abaixo de você, mas ninguém te reconhece. Então, você tem que aprender essa questão. E eu acho que essa permuta de troca de experiência com outros empreendedores, e aqui eu diria muito mais no viés da mulher se posicionar, até porque eu faço parte de um grupo lá na Altec que são todos homens. Eu sou a única empreendedora mulher.
E o mais incrível de tudo, eles conversam comigo como se eu fosse homem. Eles não têm, não existe nenhum milindre, não existe nenhum cuidado por eu ser do sexo feminino. Tanto que nós participamos, eu e esse meu co-founder, foi mais ou menos como se fosse um podcast, mas era uma preparação para um livro que vai ser lançado, eu acredito que no ano que vem, que eles foram selecionando histórias de mulheres empreendedoras que tem ou investidor homem, ou que tem um sócio homem, enfim, né? E questionaram ele. Ele nem tinha se dado conta. Ele fala, ele mesmo, né? Gente, eu nem percebia. É porque vocês é que me disseram assim, tu vai fazer uma palestra, vamos participar de uma live aqui pra você falar o porquê que você investiu numa mulher. Ele, oi? A discussão nem está rolando. Não é isso, né? Aí que tá, eu acho que é o olhar de como a pessoa… tanto o meu olhar sobre o meu propósito e o meu negócio, porque a Semeares pra mim realmente é um negócio, eu não tenho como dizer que não. Até porque eu não gosto de assistencialismo. Eu sou uma pessoa que eu acredito, a gente tá ali, a gente tem que ajudar na questão social, porém, tudo é um negócio. E a gente tá ali, sim, para promover dignidade para as pessoas com deficiência de uma forma digna. O que eu sempre questiono muito e eu sempre falo para as pessoas se você tem um evento, se você tem uma palestra, se você tem, sei lá, o que você estiver criando e você quiser incluir e dizer que esse espaço é para todos… Você não precisa dar o ingresso de graça para as pessoas com deficiência. Porque nem é isso que eles querem. O que eles querem é pagar igual, mas ter o mesmo livre-arbítrio e autonomia que qualquer pessoa tem quando vai para algum lugar, para algum evento. Então, o que eu sempre vejo é que, às vezes, as pessoas levam para o lado assistencial, vai ser gratuito, vai não sei mais o quê, mas a gente sabe por quê. Porque justamente a gente não está preparado para poder dizer, olha… Falta letramento, né? Exatamente. Então, tínhamos que discutir isso em sala de aula, né? Sempre tem que estar isso recorrente. Eu acho que a gente está começando mexer um pouco nessas discussões, ainda pouquinho, mas estamos. E eu acho que projetos assim, como a Semeares, eles vêm realmente para movimentar a gente, porque eu imagino que quando você chega dentro de uma empresa e você apresenta números e problemas, você impacta. Primeiro o mal-estar, né? Todo mundo se mexendo na cadeira? Todo mundo se mexe. Não, além de todo mundo se mexer, primeiro que eu já começo com libras, né? Tu começa falando e a pessoa, tipo, o que ela tá falando? Normalmente não. E aí tu precisa ver as expressões faciais, que eu sempre digo que o surdo se conecta muito com expressão facial. Então, tu olha assim, as pessoas já dizem, meu Deus, nós não estamos preparados. Então, é nessa vertente que a gente está trabalhando, preparar a sociedade. É lento. O que hoje nós estamos buscando é formar o maior número de pessoas, eu digo sempre, a maior rede, o maior exército, enfim, de pessoas que acreditam e que dão espaço para a inclusão, que estão aí fomentando isso e que a gente se una. Não é segregar, pelo contrário, é unir forças. Nós temos aí no IBGE de 2010, 45 milhões de pessoas se dizem PCD, e nessa época nem os autistas estavam ainda dentro dessa pesquisa. Então, tu imagina… Esse número é muito maior. O número. Nós estamos falando, quando eu falo 45 milhões de pessoas, eu estou falando de 25% da nossa população. Gente, é quase 1/3 da população. É muito. E então, assim, são famílias, são pessoas que querem ter o seu espaço, que querem ter… E o que a gente quer fazer? Conexão. Conectar eles com o mercado empregador, conectar eles com os espaços, os hotéis, os restaurantes, os parques. Com dignidade. Dignidade. E não como um favor. Não. Favor, eu acredito que isso já não é nem respeitar aquilo que está dentro da nossa lei. Na Constituição diz que é para todos. A Constituição fala isso, né? Só que a gente acaba não botando isso em prática. Se fosse assim… Só pela Constituição já se valia. Nós temos a lei de cotas, tem a LBI, que são leis específicas para a sociedade dar oportunidade de visibilidade dessas pessoas. Se nós tivermos espaços acessíveis, locais acessíveis, automaticamente essas pessoas saem de casa. E aí eu não me deparo com escutar pessoas das empresas, dos RHs, me dizendo, mas não tem PCD.
Isso é um horror, não é? E gente que faz evento, não, mas não tem, porque não acha o mercado. Não tem. Nossa, a gente queria trazer, mas não tem. Tem, né? Tem de sobra. Tem pessoas com deficiência na sociedade, tem pessoas que querem sair, tem pessoas que... E que não... E eu acho que é interessante também falar sobre isso no recorte, por exemplo, dos eventos. Não chamar PCDs somente para falar sobre deficiência. Certo, Letícia? É uma das minhas grandes defesas aqui, Alexandra, sabe o que é? Eu estou agora de líder do SW Acessibilidade, que vai acontecer no final do ano, dia 1º, dia 2 e dia 3, em Caxias do Sul. A nossa ideia nesse SW é ter uma média aí de 50 pessoas com deficiência na sua maior pluralidade possível. E se você aí, empresário, quiser nos ajudar nesse viés, né, patrocinando, estando junto com a gente nesse grande desafio, eu diria, por quê? Porque nós vemos... E ainda mais eu, que eu digo, e hoje eu afirmo que eu sou a primeira mulher no Brasil do ecossistema de inovação a palestrar sobre acessibilidade e inclusão dentro da inovação, oralizando e sinalizando em Libras. Por quê? Para a gente provocar a questão da visibilidade das ações que a gente precisa fazer para ter e inserir todas as pessoas em todos os contextos. Hoje nós Revolucionário isso. Hoje nós temos pouquíssimos empreendedores PCD, pouquíssimos PCDs que sabem o que é intraempreendedorismo, e eles não têm a oportunidade, sendo que se eles tiverem a oportunidade que a gente tem em tempo real, muita coisa poderia mudar na sociedade. Como eles não têm esse acesso, tudo para eles tarda e chega na hora que alguém tem algum insight para fazer alguma coisa. Então, essa é a minha luta. Eu tô numa luta de tentar levar o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia para a comunidade PCD. Como é que esse ecossistema aí de inovação tem recebido isso, Letícia? Eu tenho que agradecer ao Sebrae. O Sebrae, Oba! pra mim, é o grande padrinho que visualizou. Vou falar aqui do Rio Grande do Sul, porque né, o Sebrae é onde a gente está. Visualizou que realmente a gente está precisando de capacitação dentro dessa área, a gente está precisando fazer conexões, tentando entender aonde estão esses PCDs que poderiam ser empreendedores ou poderiam trabalhar com empreendedorismo dentro das suas organizações, aonde eles estão inseridos. E aí eu acredito muito que o Sebrae é o nosso, vou dizer assim, né, quem está apostando e tá me ajudando enquanto com a Semeares para a gente poder levar isso para todos os lugares. Fazendo validação de todo o processo que a gente está fazendo, de tudo, de como a gente participa. Eu tenho que deixar uma ressalva aqui também super importante. Nós temos aí dentro da Semeares profissionais maravilhosos que estão trabalhando com a gente full time. Porém, eu tenho gestores de qualidade. 19 gestores de qualidade, que são pessoas com deficiência, cada uma na sua pluralidade. Nada na Semeares acontece sem eles se posicionarem, sem eles darem a sua opinião, sem eles darem a sua sugestão. Por quê? Porque a gente tem que validar aquela frase da ONU, nada sobre nós, sem nós. E então, a gente precisa... Todos os projetos que a Semeares participa, ou que faz, ou que está junto, ou que quer desenvolver dentro das empresas, a gente tem o posicionamento das pessoas com deficiência. A gente não cria do nada. Muito legal isso. E como é que você está, assim, hoje... a gente tem muitos, né, dos nossos ouvintes aqui, empreendedoras e empreendedores, nossos amados ouvintes aqui do Plano de Voo, que são pequenas e médias empresas, né? E... me parece que tem algo assim que esses projetos poder incluir desse jeito é só para as grandes empresas. Isso é um mito ou não, Letícia? Olha, Alexandra, essa pergunta é maravilhosa. Porque o que acontece? Falando da Semeares como um RH. Vamos colocar aqui que pequenas e médias empresas vai a 99 funcionários, tá? Quando passa de 100, pela lei de cotas, a empresa é obrigada a completar de 2% a 5% do número de PCDs, quer dizer, internos, para contratar pessoa com deficiência. Então, vai depender do número de funcionários.
O que acontece? As pequenas e médias, elas não têm obrigação. Por quê? Porque é só acima de 100. Se nós formos pensar aqui nesse traço que a gente fez aqui na nossa analogia, tá? Então, eles não têm obrigação. A Letícia, pela Semeares, a minha grande oportunidade inicial de match é através da lei de cotas. Então, nos procuram empresas com mais de 100 funcionários. E aí chega lá o RH e me diz, aí tem outras coisas, né, que vem outras vertentes. Por exemplo, Letícia, nós precisamos contratar PCD, mas eu quero o cego que enxerga, o surdo que escuta e o cadeirante que caminha. Daí fica complicado. Eu sempre falo pro pessoal do RH, gente, eu não sou Jesus Cristo, né? Milagres ainda não tá operando? Então, o meu milagre eu opero quando as pessoas me dão oportunidade de eu abrir os olhos delas e mostrar que as pessoas com deficiência têm habilidades e competências. Aí sim. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, não tendo a obrigação da lei de cotas, eu vou te dizer que eu ficaria muito feliz se essas empresas nos procurassem. Por quê? Porque, de fato, eles estão querendo incluir por incluir e não pela cota. Não pela lei obrigatória. Exatamente. Então, assim, quando tem uma clínica, quando tem um hotel, quando tem um restaurante, quando tem, um escritório, que tem lá seus 10, 15 funcionários e procura a Semeares para colocar o PCD, eu vou te dizer que esse match para nós é o mais valioso de todos. Porque ele é um match que vem de dentro, querendo incluir e respeitar o limite daquele PCD. Porque a gente tem que respeitar o limite de entrega. Eu não posso exigir 100% de quem vai me entregar 70%. Então, eu tenho que saber todas as habilidades e competências que aquela pessoa vai entregar para ter realmente o melhor resultado. Só que não avaliar igual, né? Interessante essa leitura e entender as características, que não somos realmente todos iguais. E as características de cada um e que é possível abraçar as características, sim, dentro de uma empresa. É possível. Só a única coisa que a gente pede sempre é que o mindset cultural da organização. Eu sou apaixonada pelo setor de RH das empresas. Eu me conecto muito fácil com o setor de RH. Eu sei da importância deles dentro da empresa. Eu sempre digo que eles cuidam do maior patrimônio de uma empresa, que são as pessoas. E são o filho sanduíche da empresa. Porque quando eles têm acima de 100 funcionários, tem uma cota, tem uma multa, tem um monte de coisa que vem por trás e é o RH que absorve tudo isso. E aí ele tem que falar com o chefe e dizer pro chefe, olha, nós vamos ter que contratar, etc, porque senão vai ter uma multa. Aí lá a diretoria, a presidência diz, é isso mesmo. Aí depois ela tem que voltar lá pro irmãozinho mais novo, né, que é o sanduíche, que são os líderes, que são as pessoas que vão estar mais próximos das pessoas com deficiência, né? Que é quem vai estar no tete-a-tete, no dia a dia com a pessoa com deficiência. E convencer e mostrar da importância desse PCD lá dentro é um grande desafio para os RHs. Então, é por isso que a Semeares está vindo aí, não só para fazer essa conexão online, dando o match. Quando dá o match na empresa, vocês não têm noção. Vocês celebram bastante? A gente vibra muito, porque a gente sabe que a gente não tá mudando só a vida daquele PCD. Nós estamos mudando a vida da família desse PCD. Nós estamos mudando a vida do convívio desse PCD com os amigos. E nós estamos mudando a vida dessa organização. Por quê? Porque ela vai ter que se adaptar a aceitar aquele PCD, fazer as adequações necessárias e, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma pessoa com deficiência no time, a nossa vida muda. Muda radicalmente. Se você é RH, que está nos escutando, e você tem muitas pessoas na organização reclamando da vida, reclamando de salário, reclamando de um monte de coisa, coloque uma pessoa com deficiência no meio, nesse contexto, para você ver a quantidade de benefícios que isso traz para a organização. Fora o reconhecimento da sociedade quando se depara com uma pessoa com deficiência dentro do quadro de clientes interno, que é o próprio colaborador,
que aí é uma outra visão, é totalmente diferente. A sociedade quer, ela precisa visualizar o humanismo. E a gente não tá vendo. Muito bom isso. E Letícia, quem tá nos ouvindo aí, tanto PCDs como RH, dono de empresa, falamos antes, né? Temos muitos pequenos empreendedores e empreendedoras e a gente sabe que o pequeno faz tudo, né? Faz da ponta a ponta. Cuida para fechar o caixa, planeja, organiza. Como é que se conecta contigo? Tem algum caminho? Tomara que a gente tenha deixado a sementinha nas cabeças. Se tem alguma dúvida, pode procurar a Semeares para talvez nem fazer negócios agora, mas para troca, para conversar, até como uma ajuda para se posicionar. Com certeza. A Semeares, então, nós temos aí nas redes sociais, nós temos LinkedIn, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, né? Nós temos um marketing maravilhoso, que inclusive a nossa gestora de marketing é uma pessoa com deficiência. Um abraço para ela. A Luísa. Abraço, Luísa. É incrível, Luísa. Depois eu vou contar para ela. Nós temos, então, eu só quero soletrar. Por favor, eu ia te pedir. Semeares, para que as pessoas consigam localizar a gente certinho, tá? É SEMEARHIS. Pegaram, né, a brincadeirinha aí com esse RH no meio, né? Exatamente. E aí, dá para nos procurar no Instagram, pode nos procurar até no nosso telefone de WhatsApp também, que é 54981 480928. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Dê uma conferida lá. E também pode nos mandar e-mail, se quiser, pro semeares@semeares.com.br ou comercial@semeares.com.br. Nós temos dentro do nosso site, é legal a gente comentar sobre isso. Nós temos dentro do nosso site, dá para pessoa com deficiência fazer o seu cadastro. As organizações podem fazer o seu cadastro. Inicialmente, ele é gratuito, então não tem problema, pode fazer o seu cadastro. Lá você vai conseguir ver os matches possíveis, os crushes que estão disponíveis ali para vocês enquanto RH. E os PCDs também, fazendo o seu cadastro. E aí, claro, né, tendo uma grande oportunidade da gente aproveitar, ajudar a mudar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, ajudar as organizações a incluir com veracidade. Muito bom. Antes de a gente encerrar, Letícia, eu queria que tu só comentasse, vocês têm um selo, né? Um selo super, que é o único na América Latina. Isso é o Impact 2022, né? Que reconhece negócios de impacto na América Latina. Comenta pra gente um pouquinho sobre esse selo. A gente passou pelo processo ano passado de validação. Ele tem um selo que é o selo Impact, como você falou, em 2022, aonde ele valida todos os processos da empresa, enfim, levando selos das ODSs. Então, evidenciando em qual das ODSs que você está fortemente. E nós estamos dentro da área da educação, trabalho, equidade e cultura social. São os 4 que a gente enraiza. As ODSs, gente, a gente fala tanto das ODSs por aqui, né? Mas para reforçar, quem não conhece as ODSs, são orientações aí, são 17 caminhos da ONU. Sustentáveis em todo sentido, não só o ambiental, mas por favor, deem uma conferida, é muito legal e é importante e legal as empresas adotarem as ODSs, entenderem a aplicabilidade, como é que a gente pode se envolver com isso. E é muito importante a gente se unir, é um reconhecimento também muito importante. E levando em consideração que hoje, para as grandes empresas, enfim, né, ou eu vou dizer assim, as médias empresas já estão estudando bastante sobre isso. A questão das métricas de ESG, que é a questão do cuidado ambiental, social e de governança. E elas têm muita validação junto com as ODSs, né? Então, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem que olhar, olhando para a sociedade de uma forma verdadeira e até
preservando a nossa sociedade. Então, cada ODS, ela tem um tema, uma temática, né? Por exemplo, de trabalho, e quais são, dentro daquele tema, quais são as coisas que eu posso entregar para a sociedade, e o que eu tenho que cuidar e o que eu não tenho. Então, cada uma tem uma temática. São 17, nós estamos lutando pela 18ª, que é de acessibilidade. E logo vem. E logo a gente está tentando aí, numa força grande, para mostrar a questão da inclusão mesmo, né? Focado para as pessoas com deficiência. As Letícias do mundo, das Semeares do mundo, com certeza estão ajudando muito a aproximar esse número 18 aí. Letícia, que prazer te receber aqui. É uma pena que eu tenho que encerrar, né? Que eu sempre brinco que sobra para mim essa triste missão de encerrar. Eu tô encantada com o trabalho de vocês. Acho que tem que te dar parabéns demais, assim. Obrigada. Eu espero que em breve a gente volte a se encontrar aqui no Plano de Voo para você contar mais processos ainda, mais histórias. Quem sabe num próximo a gente traz um profissional e uma empresa aí que deu match nesse Tinder, para eles nos contarem da experiência em primeira pessoa. Então, o convite já fica, Letícia, e eu quero te agradecer. Agradecer também a tua generosidade por compartilhar com a gente tudo isso sobre os teus negócios e nos inspirar. E também por ter pego a estrada nesta quarta-feira aqui e ter vindo a Porto Alegre, de Caxias a Porto Alegre, para a gente fazer esse papo aqui, frente a frente. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, e reforço de novo. Sozinhos a gente não vai fazer nada, a gente precisa de apoio e a gente sempre precisa muito da imprensa, enfim, não tem como a gente fazer algo sem levar isso para a sociedade. A única maneira de a gente levar é através da imprensa, das mídias, enfim. Então a gente precisa desse suporte, então vocês dando essa oportunidade para nós, não tem nem o que agradecer, é realmente uma grande oportunidade que nós temos de tentar ajudar mais pessoas. Então fica aqui o nosso convite também, de vocês também quando forem a Caxias, por favor, vão conhecer a nossa sede filial. Iremos. A nossa matriz fica em Santa Catarina. E aí estamos já numa projeção para estender aí a nível de Brasil. Já estamos atendendo algumas empresas a nível de Brasil. E fico muito feliz. Vou passar isso para os nossos clientes. Por favor. Para trazer um deles com o match junto. Eu acho que isso é super válido. Porque só vem a validar o que acontece dentro das Semeares quando realmente o match acontece, né? Agradeço imensamente ao Sebrae pela oportunidade que a gente está tendo através dele. E, claro, com certeza, toda a oportunidade que a gente tiver de trazer novidades, a gente vai ficar muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão. Coisa boa, gente. E o meu obrigada sempre mais do que especial é para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no trânsito e está com a nossa companhia. Nós estamos com mais de 110 episódios do Plano de Voo no ar, gente. Tá no Spotify, procurem por Plano de Voo. Tem conteúdo de todas as linhas, de todos os pacotinhos aí do empreendedorismo. Tem muito case legal, como esse que hoje vocês ouviram aqui, da Letícia. Então, escute lá os nossos outros episódios. E também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br, que tem um montão de conteúdo esperando vocês. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luíse Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.